A gente partiu do nada e foi evoluindo, foi aprendendo, foi criando tração. Determinado momento a gente falou, tá bom, e aí é quando já começa a fazer uma linha do tempo mais próxima ali da minha... Quando eu assumo a gestão da presidência, que era a questão da necessidade de ter um selo de fato robusto. Sempre que a gente ia no Mercosul, a gente falava, hoje em dia a gente tem instituições brasileiras fazendo operações com o Pix no Mercosul. Já tem algumas instituições fazendo em alguns países da Europa. Tem o Starts lá dentro, que é um serviço que a Abracan acaba oferecendo para os associados de buscar profissionais, porque ali a gente vai fazer um banco de dados, ali a gente vai ter toda a informação dos profissionais. Hello! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao seu podcast preferido de câmbio. Também não tem outro e esse é o melhor. Hoje aqui no nosso último episódio... Acabou, hein? Acabou. Da primeira temporada. Da primeira temporada. E lógico que não poderíamos fechar essa temporada com uma pessoa melhor. Então vamos lá. Eu sou a Roberta Fogueral. Eu sou o Evandro Cassiano. Kelly Galego Massaro. E aí, Evandro, uau, hein? Será que eu falo, passe a mini bio? Passe a mini bio. Você tá educada hoje, né? Passe a tá mini bio da nossa convidada, para quem ainda chegou aqui desavisado. Kelly Galego Massaro é uma profissional dedicada e experiente no mercado financeiro e de câmbio, com mais de 2 décadas de atuação, especialmente focada em compliance e controles. Atualmente ocupa o cargo de presidente executiva da Associação Brasileira de Câmbio, a Abracan. Entidade que congrega as principais instituições de câmbio do país, onde desempenha um papel crucial no relacionamento institucional com as autoridades. Com formação em administração de empresas, liderou a iniciativa da criação do selo Abracan de conformidade, um esforço pioneiro e disruptivo para promover padrões éticos e regulatórios elevados. Paralelamente às suas responsabilidades na Abracan, ela também desempenha o papel de vice-presidente da Comissão Financeira do Mercosul, onde contribui para o fortalecimento dos laços e a cooperação financeira na região. Que honra ter você aqui com a gente, Kelly. Muito obrigada pelo convite. Sem dúvida alguma, é um prazer. Tenho acompanhado todas as edições anteriores e só tenho que agradecer de estar aqui. Vamos lá, né? Eu tenho visto que esse é um podcast bastante, já que você colocou a palavra disruptiva aí, disruptiva, que deixa mais leve, um tema que não é tão fácil de discutir, mas tem trazido excelência nesse trabalho. Então, parabéns e obrigada pelo convite. A gente que agradece. Começando bem, hein? Já começou Parabenizados, bem, né? Tá pensando o quê? Tá achando que é pouca porcaria? É lógico, imagina. Que isso, baita... Aliás, gente, é bom a gente fazer até um parênteses bem legal, né? Quanto você tá ganhando para gravar o podcast, Evandro? Ganhando? É. Então, já começa a pergunta. Ganhando? Ganhando? Pois é, gente. As pessoas acham que a gente tá virando podcaster milionário, sabe? Que a gente tá monetizando. Galera, não tem R$1 envolvido nisso, né? A Let's Media, que cedeu gentilmente o estúdio aqui, é um projeto deles, né? Programas para o mercado financeiro. Um mais incrível que o outro. Um mais Muito incrível legal. que o outro. Já deixar aqui um convite para conhecer os outros episódios, como SOS Bacen, Let's Crypto, Open. Let's Open, que são outros programas que eles têm aqui. E eles fizeram um convite pra gente. E as empresas onde eu e o Evandro trabalhamos, gentilmente são loucas como nós dois. Nós gravamos em horário comercial, Exatamente. né? Então nós somos toparam cedidos. esse projeto e nenhum convidado aqui põe R$1. Então, é importante a gente fazer essa... Agradecer a Abracan, que a cede a Abracan, Kelly que cedeu a Kelly. enquanto presidente, e todos aqueles que passaram por aqui nesses, hoje, 12º episódio. Exatamente. É legal a gente falar disso fechando com chave de ouro, né? Com a Abracan. E eu vou fazer a primeira pergunta. Por Então, favor. nós vamos mudar de mulher tudo. para mulher. De mulher para mulher. Vamos lá. Kelly, como é que você foi parar no mercado de câmbio? Bom, de câmbio, eu entendia do câmbio automobilístico. Boa. Amiga da Roberta, quem gosta. Porque eu trabalhava na indústria automobilística, no mercado de autopeças.
E diferente, há 20 e alguns anos, o Evandro já começou aqui desprestigiando, porque ele ficou fazendo contagem de anos, mais de 2 décadas, prejudica, né? Bastante, bastante. Mas ele é desagradável assim, tudo bem. Às vezes é preciso. E o pior que antes, Evandro, era quase 2 décadas. Agora é mais de 2 décadas, Agora, né? Ai, para, Fica Kelly. terrível isso. Mas, enfim, voltando aqui. E aí eu trabalhava no setor automobilístico, e aí eu estava lá, eu trabalhava no departamento de compras. E por isso que eu brinco, né? Que o câmbio, eu entendia tudo de carro naquele momento. Entendia mesmo. Eu comprava peças, trabalhando no segmento ali de compras. Mas sempre tive um quezinho para o mercado financeiro. E aí, meu sogro, na época, ainda não era casada, estava namorando, noiva, e meu sogro trabalhava no segmento já, no sistema financeiro, no segmento de câmbio. Foi então que, naquele momento, houve a necessidade de eles fundarem uma associação específica de câmbio. Até então, tinha algumas outras associações, mas não específica. Então, havia ali, identificado naquele momento, o conflito de interesses, porque essa instituição representa alguns segmentos do mercado que, às vezes, existe o conflito. E, por fim, né, essa é uma análise ali daquele momento, por fim, fundaram, então, houve a necessidade da criação. E aí eu fui convidada para compor aquele momento da criação, da fundação. Então, por isso que eu falo, desde a data zero, eu estou na Abracam. A Abracam ela foi fundada especificamente em maio. E foi feito todo o trabalho de apresentação ao mercado em julho. Então, desse inteirinho de maio e junho, eu já estava ali. E aí, mas assim, de fato, eu passei a trabalhar na Abracam e eu tinha passado até por uma entrevista para vir para esse trabalho. Então, assim, a gente começou a conversar, mas então eu tinha ideia, né, na cabeça do que aconteceria, mas aí em setembro eu tiro férias do mercado onde eu estava, né? E foi, então, quando aconteceu o atentado nos Estados Unidos, eu faria entrevista no dia 11 de setembro, para, de fato, começar a trabalhar. Aquela ideia de composição da Abracam, então, ela acontece ali. E aí, então, naquela semana ali, aconteceu o atentado, e eu fui trabalhar no dia 17, de fato, comecei, de fato, dar expediente, vamos chamar assim, no dia 17 de setembro. Nossa, que história interessante. A gente já teve umas histórias muito loucas aqui, né? A mais louca, eu acho que foi... A Karina. Né? Da Ebury. Que o sonho da Karina... Karina, um beijo pra você, mas vou ter que revelar. Se você não assistiu, volta os episódios. Que ela já abre falando que o sonho dela era trabalhar como caixa de supermercado, porque ela queria andar de patins. As histórias. E nunca ela tinha imaginado que ela poderia entrar no mercado financeiro, né? Ela falou também que ela queria ser cabeleireira. Cada e história. Claro que não, né? Porque daí você olha pra Karina, tudo que ela sabe, lógico que ela ia parar no mercado financeiro. Sim. Mas ninguém nunca parou e falou, pera um minutinho só, Trabalhar que com eu câmbio. quero trabalhar com câmbio quando eu crescer, e aí eu vou seguir esse caminho. Ninguém faz essa projeção, né? Não, câmbio de fato não era, né? Eu tinha aquela simpatia pelo mercado financeiro, e a oportunidade que ali que surgiu era o câmbio, e por isso que eu falei de câmbio, eu entendia de câmbio de automóvel, né? Mas assim, e de lá para cá, tô aqui, assim, é um mercado extremamente sedutor. Eu falo que quem passa por aqui nunca mais sai. Nunca mais. Não sai. Né? Eu acho que todo mundo fala aí no recente de pandemia, e o câmbio é extremamente contagioso, né? É muito. É bem por aí mesmo. A gente falou muito de pandemia, mas o câmbio é contagioso. Muito, É difícil falar, eu trabalhei no câmbio, mas não raras gostei. exceções. Muito. A gente é uma loucura, né? Agora a gente estava trocando turno aqui, o entrevistado de vocês, meu querido amigo Marcelo, estava passando, ele falou, e aí, você tá bem? Eu falei, bem louca. Também bem é uma palavra tem muito os efeitos pesada. colaterais desse vírus. Bem é uma palavra muito forte, assim, para esse mercado, né? Esse mercado, bem louca. Bem louca, bem surtada, bem sem dormir, bem isso, Bem-vindo ao câmbio. Kelly, eu queria seguir aqui com uma pergunta, e até agora, acho que ela muda, ouvindo a primeira, ela ganha outro.
dois mercados altamente masculinos. Daí você vem para uma associação, vamos falar de 20 anos, o mercado de câmbio financeiro altamente masculino. Daqui a pouco você assume a presidência de uma associação. Daqui a pouco a gente vai falar de disrupção também sobre a sua edge ali, né? Mas como que é ser mulher em mercados tão masculinos e essa sua entrada daí especificamente no de câmbio? Fácil não é. Na verdade, assim, isso nunca foi uma coisa que me impactou muito. Não foi uma coisa que me, vamos dizer assim, tirou a minha audácia de onde eu queria chegar. E eu não falo de chegar de topo, de pódio, de chegar de compor, né? Eu sempre falo que eu quero estar no time vencedor. Não me importa em ser a camisa 10, né? Mas, de fato, tem uma dificuldade nível hard, né? Porque raramente você consegue ter uma posição de igualdade de largada, então você tem que conquistar. Hoje em dia, a gente tem algumas mudanças, que bom que assim foi, né? Que traz algumas condições melhores, mas como você falou, 20 anos atrás, então, imagina, não existia um único lugar que eu estivesse. Eu atendia vendedores, né, do setor. Você imagina, não é que não tinha algumas, não tinha nenhuma mulher. Nenhuma. Então, era bem difícil. E aí, muitas vezes, você atendia ali no balcão, no balcão da loja mesmo, onde 99,999% dos compradores também eram homens, né? Então, assim, de comentários, a piadas, a estar desacreditado o tempo todo, porque, assim, você ia lá, por mais que eu tinha preparo para aquilo que eu estava, eu tinha um gerente na época, né, que era extremamente preparado, ele dava ele suportava a gente de conhecimento, então muitas vezes eu estava ali representando ele, então eu falava, olha, a gente precisa de X peças, mas você não quer confirmar? Né? Você não quer dar uma olhadinha? Você não quer ver com outra pessoa? Não, porque era o Onofre, né? Um querido. E ele era o comprador. E aí, às vezes, eu chegava lá e ia passar o pedido. E muitas vezes passar só mesmo, sabe? Levar a listagem. E aí o comprador virava, o vendedor virava e falava assim, mas essa quantidade aqui, será que tá certa? Sabe? Assim, umas coisas bobagem, assim. Mas, enfim, isso posto, aí eu chegando no mercado financeiro, um mercado extremamente masculino. E aí, quando você abre a lupa, né, o setor financeiro, aí depois você vai lá e coloca o câmbio, ainda mais específico. E aí, ali, eu fiz carreira de fato, né? Então, hoje, às vezes, eu gosto de falar, e tem uma ressalva muito grande, porque eu falo assim, não tive espaço para ter ninguém que me puxava, né? Então, hoje, eu falo que a gente tem obrigação de aqui, onde estamos, de puxar, né? Porque, assim, então, eu fui galgando o meu espaço. Então, imagina, eu chego para ser assistente de diretoria, de uma diretoria de 6 homens, né? De mais 3 suplentes. Nunca teve uma mulher. Nem na diretoria. Nem na diretoria? Não. E aí tinha depois no conselho, veio ter depois na segunda gestão veio ter uma mulher, mas sempre homens, né? E ali eu fico, naquele momento, passo por alguns processos da vida, de ter uma gravidez bastante conturbada, de perder uma gravidez, depois de ter uma gravidez bastante conturbada, e aí a maternidade, naquele momento, um empecilho para a vida de uma profissional, né? Sim. Como que maternidade quase que está Como grávida, assim, né? Não quer mais trabalhar? Que coisa, que problema agora, né? E aí depois minha filha nasce, né? Uma gravidez de trigêmeos, minha filha nasce com 6 meses. E aí eu olho, eu falo, como é que vai ser uma criança de 1,5 kg? Vai dar problema, isso vai assim... despender muito. Não, até para eu contar, né? Como que você conta isso? Porque, assim, tudo aquilo já não bastava ser um problema na minha vida. Mas, assim, como que eu ia contar aquilo, né? Então, de fato, foi bem, assim, situações que foram incertezas para mim, que trouxeram bastante preocupação, bastante insegurança. Mas, assim, depois, com o trabalho, eu
Claro que tem N situações, aqui eu falo que a gente podia ter um livro de causos, mas ele não poderia ser publicado hoje, com o mundo de hoje, se a gente publica algumas coisas, né? Gente, Cancelada. Cancelados, Cancelada na hora. haters de plantão. Sim, sim. Então, assim, mas assim, ali tinha várias coisas que naquele momento a opção ou era passar por cima e seguir adiante em frente e enfrenta, né? Ou era abortar, mas eu estava muito tranquila do que eu queria, né? Eu estava ainda realizada estar onde eu almejei. Então, aí veio a superação, e depois eu passei para assessora, depois de assessora veio a superintendência. Na superintendência, a gente faz já um período de transição. E aí eu assumo a diretoria, que foi a primeira diretoria executiva, até então era ainda um modelo de associativo, que eram diretores e não eram conselheiros. Eu assumo a diretoria e aí depois, com situações que aconteceram no mercado, já havia um modelo de governança ali sendo construído de uma gestão independente. E aí eu estava naquele momento ali trabalhando, né? Porque foi um hiato onde foi desastroso ali na associação. Eu estava trabalhando para buscar um presidente executivo. E aí a gente tinha aquele dilema, né? De como é que traz um presidente para uma associação ainda que não tem uma independência full financeira, traz um bom presidente. E aí a gente estava ali trafegando, desenhando, mas aquela história não era uma emergência, né? A gente estava... E foi então quando a gente teve que fazer de fato, estabelecido, tudo aquilo que havia sido estabelecido, a gente colocou em prática. Não, agora vai ter que ter uma presidência executiva. E eu estava buscando essa pessoa. Então, assim, era muito engraçado que em nenhum momento eu tinha a pretensão que seria eu. Não sei se é porque eu estava tão imergida ali dentro daquele negócio o tempo todo, buscando, né? Porque eu fazia parte do universo da construção, né? E aí, um belo dia, a gente foi a Brasília. E aí já nessa transição, né, de modelo, e aí eu percebo que eu estava sendo já cotada pelaquela diretoria naquele momento, não era conselho ainda, né, para ser a presidente. E aí na época um diretor do Banco Central, muito atuante, muito presente, inclusive uma gestão incrível, o Dr. Sidney, né? Aí ele fez uma pergunta e falou, e aí, como você está preparada para essa nova fase? Porque havia tido uma reunião recentemente e os conselheiros, né, hoje, diretores naquela época, haviam citado aquele modelo de transformação de governança, né? Aí eu falei... Naquele dia, por isso que eu tenho isso como marca, aquele dia caiu a ficha, né? E aí eu falei, poxa, é uma realização, eu sei que posso. Aí, naquele momento, a gente tinha alguns funcionários, então era quase que assim, ou eu vou adiante e transformo isso aqui em algo que eu sei que dá para fazer, porque eu tenho trabalhado e tenho acreditado nisso, ou se eu recuar, pode ser que vire um castelo de areia e caia, né? Porque assim... Eu vou tirar o pé, Alguém vai chegar. Alguém vai tudo chegar. Que você construiu, você não vai colher. Sabe aquelas coisas assim que ficam um dilema? Sim. Não que eu era insubstituível naquele momento, nem hoje, ninguém é. Mas assim, naquele sentido de falar assim, puxa, por que não, né? Sabe, dar aquele frio na barriga, assim. E aí é aquela história, né? Financeiramente, como a gente começou esse episódio aqui falando de financeiro, não tinha nenhum atrativo, porque já era o que eu tinha, aquela história, né? Aumento de trabalho. Teria que pedir aumento e me convencer, né? A mim mesma, que conhecia as Cuidava contas ali, caixa, né? Tudo. E aí foi isso. Aí no dia 13 de dezembro, que foi a minha posse, e aquele dia foi um marco na minha carreira, porque eu falei assim... Porque a gente estava numa transição, né? Tinha tido um problema na gestão do presidente anterior. E aí eu estava ali trafegando todos aqueles problemas, aquelas questões que a gente estava tendo que administrar, de mudança, enfim. E aí, então, convida-se todos os departamentos, órgãos públicos, na época veio o Ministério Público, Banco Central, COAF, a Polícia Federal. E aí, naquele momento ali, eu peguei e falei assim, bom... Agora, foguete não tem ré daqui para frente, né? E vamos... Tô aqui, vou abraçar. E assim, é uma
trajetória, assim, que eu sempre acreditei. Não posso dizer, nunca tive preocupações. Medo não tive, assim, eu tinha uma preocupação de como seria, se eu teria pessoas ao meu lado que poderia suportar aquilo, porque sozinha também não dava. Tanto é que o primeiro ato, e aí Varanda, que vocês tiveram aqui, um querido também, Varanda naquele momento já estava chegando ali para trabalhar com a mudança, lembra que eu falei, né? A gente já estava construindo a governança. E aí eu cheguei para o Varanda e falei, não, faz o seguinte, né? E aí ele já tinha me mostrado os modelos. E falei assim, não, sem um comitê assessor eu não vou segurar esse negócio aqui. Porque assim, do mesmo jeito que eu posso tomar pressão de um lado, eu posso tomar do outro. E eu vou falar não para quem no final do dia paga o meu salário, né? Uhum. E também não vou falar sim porque ele paga o meu salário. Sim. Se não for um sim tecnicamente apresentável, não dá para ser sim, né? E aí, não, então vamos montar um comitê assessor, vamos montar uma construção que a gente consiga fazer um modelo de gestão. E de lá para cá, várias coisas que eu construí assim, na minha mente como um modelo de gestão para um segmento, como eu acompanhei desde o começo, é como educar um filho, né? Você sabe para onde está indo, o que precisa melhorar, o que não precisa. Aí eu idealizava muito a questão de ter um código de ética, uma comissão de ética, só que eu entendia que só podia ser, de fato, eficiente e eficaz se ela fosse apartada do mercado. Né? Você imagina, você, como um membro da comissão de ética, vai fazer uma análise, não vamos nem falar de julgamento, mas uma análise de uma operação de um cliente, de um concorrente seu, sabe? Então, faz sentido. E aí, daquele momento, eu falei, então tá bom, gestão independente, a gente vai colocar uma presidência executiva da cadeira da qual eu ocupo hoje, nós vamos ter diretoria, vamos ter comitê assessor, vamos ter as comissões técnicas independentes, as consultorias, e assim. E aí foi formando todo esse esqueleto, ficou de pé, ficou bonito. A gente falou, bom, agora vai, né? E aí os desafios foram aumentando, né? Nossa. Olha, mas vou te falar do lado de cá, né? Do lado de fora. Quem tava só assistindo. Do lado de fora. Do lado de fora, a gente tinha uma associação que era composta por donos de corretoras. Donos, né? Donas já não tinha. Pegando já o gancho da pergunta. Era só a mulher né? do dono. Não, imagina. E cargo de gestão em corretora não tinha mulher. Mulher estava ali no comercial, no RH, num lugar assim. Mas você não tinha operadoras, você não tinha gerentes, mulheres de back-office, de compliance, não tinha nada. E aí a gente assistia do lado de fora, como a gente tem uma associação de donos de corretora, natural que cada um tivesse ali defendendo a sua corretora. Claro. Quando a Kelly entra como presidente, e aí o mercado, né, falando do lado de fora, não sei se alguém já te contou isso, mas todo mundo que estava do lado falou, puta, agora vai. Vai porque agora a gente tem uma pessoa, primeiro que tem uma mulher, né, e aí eu já, não sei se já tive a oportunidade de te dizer isso, mas eu sou fãzona desse processo que foi uma mulher que entrou como presidente executiva de uma associação, tirou aquela ideia de que os donos ditavam a regra e trouxe imparcialidade para a parada e mais, profissionalizou o mercado. Né? Então, a gente que estava do lado de fora falou, pô, teve que vir uma mulher, organizar um monte de gente que estava ali batendo cabeça, totalmente desvalorizado, um produto que as instituições que eram plenas, que trabalhavam com mais de um produto financeiro, olhavam o câmbio assim como um patinho feio, sabe? Aquele pessoal do câmbio lá, credo, risco, perigoso, doleiros, né? Sim. Só era uma coisa assim muito obscura. E aí começa a vir pro game, agora todo mundo quer brincar nesse mercado. Né? Agora você vê os grandes players querendo beber dessa água, você vê selo, você vê uma mudança muito significativa. Eu e o Evandro, a gente escolheu especialmente fechar a temporada com a Febraban e a Abracam, porque a gente tem dito uma coisa no mercado que é super importante.
Não é uma bobagem se associar ou se federar ou estar perto dos seus afins. Isso não é pagar uma mensalidade. Não é isso. Quando você se aproxima de uma associação, ou pelo menos deveria ser assim, quando você se aproxima de uma associação ou de uma federação, como instituição financeira aqui, o que você está buscando? Você está buscando representatividade, você está buscando ser ouvido. Eu falando popular, vamos organizar o grito. Fica todo mundo gritando separado, vamos organizar aqui os pleitos, vamos ficar mais forte, porque daí nós que somos afins, que temos interesses em comum, vamos pegar uma pessoa forte, vamos pegar uma associação, uma federação bem representado e vamos começar a discutir o nosso lugar no mercado. É isso que a Abracan fez, tanto que ela deixou de ser a associação das corretoras de câmbio para ser a de câmbio. Aliás, esse é um marco também, né? Conta um pouco pra gente esse marco. É por isso que eu tô deixando essa deixa pra você contar dessa passada de bastão, cara. Aliás, foi isso, né? Tem uma coisa, tem alguns marcos, né? Acho que a sua gestão, ela tem alguns, assim, muito claros, assim. Não bastou a Kelly assumir, mas a Kelly assumir e criar marcos de crescimento, de mudanças. É antes da Kelly e depois da Kelly. E ainda depois da Kelly, algumas fases. Muito bacana. A Roberta fez um comentário agora que eu gostei. Vou adotar, eu prometo dar os devidos créditos. Os devidos créditos do organizar o grito. Então, não foi uma coisa que aconteceu de forma natural. Ela aconteceu porque ela estava projetada. Naturalmente, ela acontece dentro de um projeto. Mas não foi um ato contínuo de, entrou. Por que entrou? Então, naquele momento também foi bastante sensível até o convencimento das instituições corretoras de câmbio para que fosse absorvido esse novo mercado. E aí, o que ele foi? Ele foi ato contínuo da evolução do mercado de câmbio. Sim. Que é quando chegam os bancos de câmbio. E aí todo mundo, meu Deus, vai vir os concorrentes. E aí era esse discurso. Veja, são concorrentes. Não são concorrentes, eles são complementares, Sem eles dúvida. são parceiros, é quem te dá a linha, é aquele que detém a sua CCML, a sua conta corrente de moeda estrangeira, é quem te fornece o papel, banknotes, então. Aí, nesse momento, então, a gente faz a primeira transição. E aí depois vem, né, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, vinda do Papa. Então, o Ministério do Turismo fala, então, gente, alguns milhões de turistas desembarcando aqui, 80 e algumas instituições autorizadas a operar em câmbio. E como é que vai ser? Nasce, então, um correspondente cambial. E aí nasce o correspondente cambial como mais um player, né? Então, veja, ele é acrescentado. E esse sim, a gente falou, bom, então agora a gente passa a olhar para ele assim como o regulador estipulou a presença dele no mercado, como um preposto do negócio, né? E aí, então, naquele momento, a gente começa a olhar o correspondente cambial, mas não ainda diretamente, mas sim como um correlacionado dentro da operação. E aí, ato contínuo, já fazendo parte da grande projeção. Aí aí acontece as questões que o mundo todo viveu, né, de operações de compliance, e aí então nasce o selo de conformidade. Isso eu estou falando mais ou menos 2012. Nasce a necessidade, 2013, de ter selos de conformidade. Então, então tá bom. O que era o selo naquele momento, né? Porque você vai falar assim, poxa, Kelly, mas 2012, o selo nasceu agora, em 19, você falou, né? É isso mesmo, mas assim, lá já tinha. Vamos ter um selo? Porque a gente precisa organizar esse mercado, a gente precisa unir forças, a gente tem que ter pessoas junto conosco que têm os mesmos interesses. E aí a gente começa a fazer políticas institucionais, né? Então, vai lá, vamos para a prancheta, começa a escrever, junta nós três aqui, o que você faz lá, o que você faz aqui. E aí a gente começa a fazer, então, as políticas. Só que, assim, naquele momento, foi interessante, foi fundamental, porque o dobro de nada, né? A gente não tinha nada, né? Sim. Então, a gente partiu do nada e foi evoluindo, foi aprendendo, foi criando tração, até trazer uma robustez de que, determinado momento, a gente falou, tá bom, e aí é quando já começa a fazer uma linha do tempo mais próxima ali da minha... Quando eu assumo a gestão da presidência, que era a questão da necessidade de ter um selo de fato robusto.
Então, eu assumo no final de dezembro de 18, no começo de 19 a gente começa a trafegar. E aí a gente começa, então, a falar, bom, tudo bem, o que falta para o selo, né? Porque a política, você vai lá, Roberta, esses aqui são os políticos, você cumpre perfeitamente, incrível. Eis que abre o jornal, né? Abre o jornal aqui, daqui a pouco vão falar, ninguém abre mais jornal. Os fiscais, a gente tem jornal, alguns. Que jornal? Que jornal? Escreve, qual é a fonte? Para os jovens, link, né? Os nossos filhos talvez não conheçam. Então aí todo dia você tem lá uma questão. Pô, uma instituição de câmbio tem um problema. Isso é ruim para todo mundo, né? Isso não é ruim. Enfraquece demais o mercado. Isso. E aí é aquela coisa, né? Tem sempre sempre eu fui contra esse viés, né? Menos um. Gente, nossa, eu sempre também execrei, Kelly. Como é que uma pessoa pode comemorar que uma corretora foi liquidada, que um banco foi liquidado? Isso é péssimo para o sistema, para o produto, para o mercado. E pior, né, Roberta? Porque assim, eu até entendo que se fosse uma pessoa que estivesse tendo uma opção, vamos chamar pouco ortodoxa, né? Que se fosse uma opção, uma posição como essa, falar, menos um, né? Só que assim, eu gostaria que ele não existisse no mercado, né? Então, a gente precisaria fazer um trabalho antes, né? Então, a gente precisaria coibir que situações como aquelas fossem rotineiras. Chegasse nesse ponto, né? Porque no final do dia, investidor que está lá fora, as instituições, as empresas que vão contratar esse tipo de serviço, ficam com a matéria macro, né? Exatamente. Você vai contra... mas esse aí é o mercado. Cuidado com esse mercado. Exato. E aí a gente... Bom, então, política, onde as pessoas se autodenominam cumpridoras, não é só suficiente. Então, dali para frente, a gente veio trabalhando, e aí eu tinha acabado de sentar ali na cadeira, e a gente estava vendo como que faria essa transformação. Então, que chega a 3978, né? Não chega de fato, ela entraria em vigência em julho. A gente teve a infelicidade da pandemia. E aí, nós trabalhamos até na solicitação junto ao regulador naquele momento de pedir postergação para outubro. E aí a gente falou, bom, então é isso, é agora. Porque assim, lendo a 3978, onde a gente estava trabalhando, a gente estava construindo o que seria, né? Não a 3978 necessariamente, porque até então ela não era a 3978. As mudanças que viriam para o mercado, a gente falou assim, as instituições não vão ter condição de virar essa chave de forma automática. Isso aqui não vai ser... Sozinho ninguém vai. Não. Vai ser tão simples assim. E aí a gente falou, bom, então tá bom. É agora, vamos lá. Série 1000, 2000 e 3000, sabe? Aí daria acho que até um documentário, porque a gente trabalhou 18 horas por dia no meio da pandemia. Uau. E eu falo que eu senti menos a pandemia, porque acho que esse foi nosso apoio, né? Porque a gente trabalhava ali dentro da Abracan, a gente teve uma equipe ali incrível. Eu tinha pessoas do meu lado ali que foram essenciais, sem elas não teria. O apoio do Banco Central, na figura ali porque isso nasce dentro de um fórum, né? E o fórum, a gente tinha 2 fóruns, o bancário e o não bancário, e ele nasce dentro do fórum bancário. Por quê? Naquele momento dentro desse fórum bancário, eu tinha os bancos que davam linha para as corretoras, tinha tido um problema em um banco recente, e aí eu fui passando o chapéu praticamente para todos os banqueiros que estavam no mercado dentro da Abracan, falar assim, olha, um banqueiro saiu dessa operação agora e a gente precisa suportar essas instituições que estavam lá, porque senão vai parar o mercado. E aí eu vou de banco a banco falar com os banqueiros e peço para todos eles, olha, faço uma análise. E aí, naquele momento, assim, eu entendi, falei assim, poxa, incrível, né? Na lei do mercado. Eu tenho oferta, eu tenho procura e tenho um abismo no meio. Qual é esse abismo? A preocupação que existia, porque aí já vinha o DECOM ali fazendo cobranças. E aí os bancos falaram assim, bom, a corresponsabilidade é muito grande. Então, eu preciso ver, eu prefiro estar com menos instituições, mas que eu tenha certeza do que está fazendo, porque amanhã ou depois, numa eventual punição por parte do Banco Central, eu preciso ver se isso estava dentro da minha análise de risco, né? E assim, aí os bancos falam, bom, tudo bem. E aí, por isso que nasce dentro do fórum bancário, né?
E aí a gente começou a discutir, então, o que traria segurança, né? E aí, nesse momento, então, os bancos falam assim, não, acho que a gente teria que equalizar um modelo de entrada. Aí eu resgato lá o selo. Eu falei, tá aí, um selo a gente precisava, né? É a hora. De 2012 vindo agora. Aí eu pego o selo, misturo ali, faço a receita do bolo com as políticas. E aí vem o Gerson Romantini, que estava ali liderando aquele fórum bancário, e fala assim, mas veja só, ele levanta uma bola que lá atrás a gente já tinha identificado que era um calcanhar de Aquiles. Ele falou, não pode ser autodeclaratório. A gente tem que, de fato, ter certeza que as instituições estão aplicando, né? Elas que estão se aplicando, que aderiram e que cumprem. Aí, então, nasce e começa a tomar forma. Então, tem política, tem o selo, a necessidade. A gente faz a diminuição do encontro entre mercado e os operadores bancários. E aí a gente tem que trazer, então, uma posição mais convergente, né, possível. Aí a gente começa, então, aí que nasce, né, a série 2000, que era para a corretora. A gente fez um mapeamento, o mercado de correspondente tinha bastante apontamento de evolução e melhoria sendo necessário. Aí a gente coloca, então, a série 3000. Eis que a gente volta para os bancos e fala, maravilha, 2000, 3000, mas assim... E você? Vocês vão ter que fazer, né? Porque a gente vai lá e cobra. E assim, não foi surpresa, era um grupo extremo, a gente chamava de G5, que tinha 5 bancos ali. E assim, eles falaram, não, tudo bem. Não tem problema, vamos em frente, a gente vai construir, vai ser um trabalho de construção. Então, a gente funda ali o G5, os 5 bancos que começam a escrever o que precisaria. Com essa, né, porque teve na época os corretores, ninguém veio nos consultar se queria, se não queria, mas era um trabalho que a gente estava fazendo para eles, vendo para onde estava já caminhando o mercado dessa dificuldade, cada vez mais deixando as instituições afastadas do núcleo da operação, né? E tanto é que aí depois, em 1º de outubro de 2019, quando tem que entra em vigor o novo marco, né? Aí a gente já estava preparada com as séries e ali a gente começa, então, fazer a escala, né? Quem entraria primeiro, depois, e aí começa a tomar corpo. E aí, depois disso, a gente já começa a usar os insumos desse trabalho para que a gente pudesse pleitear questões que ainda estávamos no meio da pandemia, que eram vitais para a continuidade do negócio. Por exemplo, naquele momento, no meio da pandemia, a gente teve a representação do aumento do limite para $300 mil. Então, veja, de 100 para 300 mil. Um pleito de anos, né? Exato. No momento, Muitos. No momento que o mercado estava fechado. Então, você fala, quem vivia de loja, quem vivia do turismo, pôde virar a chave e aumentar naquele momento em 3 vezes o volume. E isso já é resultado do selo, né? E aí, depois, na sequência, a gente tem a condição das corretoras terem a abertura da conta corrente moeda estrangeira. Que esse, sim, era um pleito de 13 anos, né? Olha isso. Aí você fala... Apenas. E aí a gente vem, então, fazendo a construção. E depois, nesse interim, para nossa grata surpresa, a gente vê que a coisa toma corpo de uma forma... A gente sabia que ia, mas até o tempo foi muito encurtado. E aí a gente, então, começou a ter o apoio dos bancos do S1. Que então, e aí a gente começou, e sempre foi um trabalho de construção muito proativo e de parceria. A gente apresentou na Febraban, a gente apresentou na BBC, na BBI, nunca foi um trabalho que foi feito só de bastidores. A gente ia lá, mostrava, apresentava o que a gente estava fazendo, por quê? A gente precisava ter o termômetro do que o mercado esperava, sabe? A gente não tinha... a fórmula mágica, não tinha a fórmula da Coca-Cola, né? Que você fala, é só minha e tá tudo bem. E assim, foi algo que o mercado abraçou, sabe? E assim, foi muito... Eu tenho aqui, eu não citaria nomes aqui para não ser deselegante, esquecer ninguém. Mas assim, nunca ninguém fechou uma porta. Ninguém, assim. Então assim, poxa, você ia lá, você fazia a apresentação, você mostrava
Quantas coisas que tem dentro do selo que você pescou no meio de uma reunião e fala, tá aí. Baita insight. Precisava colocar. Então, assim, foi uma construção de mercado. A gente teve parceiros incríveis. E aí os bancos do S1 começaram a apoiar. Não, acho que faz sentido, é um processo interessante, é um processo bacana. Aí chega, então, naquela época vem Bradesco, vem Itaú, depois vem BB, depois... E começa vindo todos os bancos, né? De novo, não quero ficar citando aqui para não errar a ordem, para não desprestigiar ninguém. Mas, assim, e todos eles, né? E aí você começa a ter reuniões, inclusive de mapeamento pós-processo, com os participantes do mercado. E aí você começa a fazer sempre aquela história da modelagem, né? Todo dia a gente dava uma ajeitadinha ali. Mas, assim, o processo é continuado, é construtivo e a gente está... Recentemente, agora há 10 dias, a gente fez uma mudança da questão do prazo. Inclusive, hoje, o prazo de validade é 1 ano a partir da emissão do certificado, que era uma questão que o mercado pleiteou bastante, por conta até de adaptações de processos internos. Então, a gente tem feito. A gente tem feito a inserção para novos players, né? Agora, as instituições de pagamentos, as autorizadas, não autorizadas. A gente agora tem a previsibilidade para novos tipos de correspondentes. Então, a gente está ali avaliando. Isso tudo sempre com a colaboração dos membros de mercado. Então, tem sido um trabalho, assim, de 4 anos aí, praticamente. Insanos, né, Kelly? Diuturno, né? Que você fala, poxa, agora... E, assim, durante esse trabalho, muitas coisas... Tudo continua acontecendo, né? A gente só inseriu esse plus e tudo continua acontecendo. E, por exemplo, o Gafi nos convidou, nós participamos junto ao Banco Central com a avaliação do setorial do país, contribuindo como associação, a gente foi consultado, essa parceria público-privado, eu acho que é uma fórmula de sucesso incrível, isso eu falo aos 4 ventos, que sem dúvida alguma, isso para mim é o ponto de equilíbrio de qualquer relação, porque não adianta mais vir de cima para baixo, é igual a educação dos nossos pais. Antigamente ele gritava, a gente aceitava, e nem por isso a gente deixava de fazer o que a gente achava que era interessante. Mas, assim, hoje uma relação que a gente fala de construção de educação positiva, de uma harmonia, de uma conversa. Então, essa construção tem sido muito importante. Então, hoje... depois que a gente... hoje não, né? Recentemente, quando a gente fez a participação junto ao regulador da avaliação mútua do país, a gente teve o convite. Foi uma experiência incrível, particularmente, pessoalmente participei. A Abracan foi uma entidade convidada. É uma experiência incrível. E a gente pôde participar da entrevista de avaliação do país. E lá, a gente mostrando todo esse processo como pioneiro, a gente teve depois, na emissão do relatório do Gafi, da avaliação do país, a gente foi mencionado como uma medida de boas práticas, como algo que enaltecesse a evolução do segmento com a adoção de algumas práticas, e entre elas a nossa estava lá mencionada. Isso, de fato, assim, me traz bastante orgulho de ter feito parte da equipe que fez essa história, né? Eu falei já aqui hoje, vou falar de novo. É muito bom estar num time vencedor. Eu acho que até aqui a gente tem sido bem não vou nem dizer vencedor, porque isso ainda está bem longe de acabar, né? Acho que, como eu falei, é um trabalho contínuo, mas tem sido bastante frutífero e diário. Muito. E inclusive, assim, a gente fala dessa mudança, né, da associação. O penúltimo episódio a gente trouxe o Marcelo, da Febraban. Está trazendo você agora aqui como Abracan. E a gente estava falando também da necessidade de certificação da mão de obra.
né? E recentemente a Abracan está lançando um projeto junto com os RHs, porque eu estava comentando com o Marcelo, essa conta não fecha, né? De um lado, eu converso com as instituições financeiras. Supervisora da Abracan? Você acompanha? Aconteceu a semana passada. Eu estudei o entrevistado. Aqui, eu estudo o entrevistado. Olha só, uma semana que aconteceu, ela já Conecta, eu estudo para ver o que está acontecendo. É. E aí, eu converso com o mercado financeiro, porque eles são meus clientes, né, na empresa, na Logcomex, e a conta não fecha. Porque daí o cara fala para mim, Roberta, essa ferramenta sua é uma Ferrari, mas aqui o pessoal não tem nem CNH. E aí, beleza, vamos lá. Então, como é que a gente faz para... Me ajuda. A gente está gravando aqui, subiram 3 mensagens de instituições diferentes. Subiu um agente autônomo de investimento enorme, subiu um banco e uma corretora pedindo indicação de currículo, de mão de obra de pessoas. Então, preciso de uma pessoa que faça XPTO para tudo quanto é área que você puder imaginar, tá? Da área comercial até retaguarda, diretoria, tudo eles pedem indicação. E aí nasce essa iniciativa também, além das... que eu acho que parece que é um desdobramento de melhorar a própria certificação. Eu, quando saiu a certificação, comemorei, acho que tinha que ser obrigatória, assim como a Ambima, Ancor tem a dela, que você não põe o pé no mercado. Você não põe o pé dentro de lugares numa corretora, né? A minha penúltima casa foi uma DTVM, que eu fiz lá o pedido de licença para o Banco Central. Tem áreas de dentro de uma corretora plena, de uma DTVM, que quem não é certificado não entra. Ela está protegida com senha, com digital. Se você não tiver, você só vai acessa fisicamente alguns lugares no ambiente ali. Pela certificação. Pela certificação, que não tinha também. Então, a gente tinha lá, né, um monte de gente que aprendeu com o Zé, com o João, cada um que passa telefone sem fio, chega no último, sabe cada vez menos. Pouco curso. Era meio por osmose. Né? Você aprendia com alguém que te ensinou. Você não aprendia numa cadeira, com uma apostila, se certificando, fazendo uma prova, fazendo um simulado. Não tinha, né? E aí nasce agora essa iniciativa. Então, olha só, a gente tem uma transição de presidência, não gosto dessa palavra, mas ela não tem outra que traduza isso, de mindset. Não gosto, mas é essa. Né? Tem uma mudança de mindset enorme, vem os bancos, vem o selo para as instituições financeiras, vem a certificação profissional, agora vem essa iniciativa do RH, vem Compliance Day, né? Assim, 7 anos já, né? Eu fico pensando que hora que eles dormem lá, né? Assim, mas beleza. Conta pra gente um pouco dessa iniciativa também, dessa qualificação dessa mão de obra, dessa certificação da pessoa física que está dentro da instituição financeira, né? Roberta, essa análise que você fez, eu não poderia ser mais precisa, porque você está do lado do mercado e como que essas sugestões, essas soluções nascem? Dessas sugestões. Então, você vai numa reunião com um associado que solta essa questão, outro solta ali. E eu acho, na verdade, eu sempre achei um absurdo a gente enaltecer que não precisa de certificação. Então, Sim. Porque assim, eu quero ser qualificado, eu quero ser certificado e quero dizer que eu não caí aqui de paraquedas, Isso, né? exato. Igual, às vezes, o pessoal brinca, né? Por isso que fala, não sei o quê. Eu falei, olha, eu tô aqui, não sentei numa cadeira vaga, né? Eu construí a cadeira para sentar e assim, e ela não vem vaga de ações, né? Então, por exemplo, quando você vai trazendo lembra as políticas, que aí de políticas você precisava de um selo, e aí você tinha demanda, que você tinha oferta, que você tinha um gap, aí você fala por que do gap? Não adiantava tratar a consequência, a causa, né? Então, por exemplo, ao mesmo passo que tem um dono de instituição que às vezes fica super bravo, porque a gente cobra a certificação desse cara, é o mesmo que ligou várias vezes lá pra gente para pedir um profissional, pelo amor de Deus, porque alguém veio e levou o profissional que ele treinou há 20 anos. Eu falo, veja, se a gente estivesse no mercado que pudesse dizer que está saudável de mão de obra, isso não seria um problema.
A gente teria um catálogo de opções de profissionais para trabalhar. Então, a necessidade de você ter a formação do profissional, ela é totalmente inerente a um processo evolutivo. E aí, nada melhor que você ter, dentro de uma associação que representa o segmento, a condição da formação. Então, hoje a gente tem do RH, né? A Roberta fez a analogia aí da Ferrari para a CNH. A gente sabe que uma corretora que tem 15 pessoas lá, como vai ter um RH? Não vai Assim, ter. especializado para treinar, capacitar e buscar. Mesmo nas grandes, Kelly. Porque você fala, é difícil, né? É difícil, é uma Sim. mão de obra muito específica. E aí a gente, bom, então tudo bem, vamos lá, vamos entender. E aí, nesse grupo de RH, ele já surge, né? Tem o Starts lá dentro, que é um serviço que a Abracan acaba oferecendo para os associados de buscar profissionais, porque ali a gente vai fazer um banco de dados, ali a gente vai ter toda a informação dos profissionais. Só que aí a gente já entende que é necessário a conexão entre pessoas. Então, a gente tem que ir lá mapear o que falta no mercado. Então, Qual quais é o as skill, né, que tá faltando? Quais as qualidades que você mais demanda e que não existe? E aí, ele vem acompanhado, que aí talvez na próxima temporada, se eu tiver a oportunidade de aqui estar, talvez eu já traga a continuidade disso, que é a formação do profissional de câmbio. Quero. Então, o que a gente Já vai... tá O que a gente... Lógico. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo um processo em EAD. Hoje em dia não dá para pensar para ninguém sair da... Aqui a gente bate um papo aqui antes de falar a questão de trânsito, uma hora e tanto para você chegar num outro E mesmo canto. acessar instituições que ficam fora do eixo Não Rio-São dá. Paulo. Não, e a Abracan tem representação nacional, É né? isso. Nossa obrigação dar o fornecimento de solução para todos os nossos associados. Sim. Uma vez que a gente se coloca na posição de representante nacional, eu tenho que dar soluções nacionais. Então, a gente está fazendo a formação. Então, o projeto consiste desde a introdução do mercado de câmbio, em cursos online, gravados, valores extremamente acessíveis, que a gente possa ter uma biblioteca onde nem associado, né? Qualquer pessoa que tiver interesse em câmbio, que esteja saindo lá da faculdade, que se tiver outro interesse que não seja trabalhar no mercado de câmbio automobilístico ou do supermercado para andar de patins, mas que algum, sei lá, possa ter a introdução ao mercado de forma natural. Então, a gente vai fazer parcerias com universidades, onde tem cursos de administração, de economia, de cursos inerentes ao mercado financeiro, e vai falar assim, veja, faça um curso de extensão para o seu aluno. E aí, dentro desse curso, ato contínuo, né? Por isso que eu estou falando, é toda uma construção. Só o que tem em cima da mesa tem trabalho para mais uns 10 anos, não precisa pôr mais. A ideia seria a gente pegar as grandes instituições, já estamos conversando com parte delas, e que elas venham buscar dentro da Abracan os melhores colocados naqueles cursos. Então, veja, a gente começa a trazer um aculturamento de que novos, não só aqueles que já estão no mercado, mas novos players de mercado possam ser formados para isso. Então, você não cai de paraquedas. E mais do que isso, né? Players de mercado formados por players de mercado. Existe uma diferença muito grande. Quando você vai para um curso, que é um curso muito genérico, onde a gente não tem os professores que são do mercado, a visão é teórica. E aí, lógico, né, gente? Pelo amor de Deus, não estou falando que você não tem que estudar teoria, que você não tem que estudar questões principiológicas da lei, do marco cambial, que você não, se você vai atuar como correspondente, você não tem que saber os capítulos importantes para você, que não tem que entender de regra. Não, não é isso. Mas é que tem diferença você fazer uma leitura com alguém que está do lado do mercado. Então, olha só, quando você lê essa lei, o que eu quero que você enxergue nesse dispositivo, neste parágrafo, nesta condição, é este viés. Porque prevenção à lavagem de dinheiro, evasão de divisa, sonegação de impostos, financiamento ao terrorismo, agora, né, proliferação de armas de destruição em massa,
daqui a um mês agora vai surgir mais outra coisa, e assim vai. Não é uma legislação que se aplica ao câmbio, é uma legislação que se aplica a um montão de outras coisas. Então, quando você tem um olhar do cara do mercado, dizendo, pondo a lupa, né? Ó, vou te dar uma lupa aqui no holofote. Muda o jogo. E digo mais, né? E aí, tudo bem, a gente puxa muito a orelha da instituição financeira, corretora, banco, não interessa, de que eles precisam investir na mão de obra, de que eles têm que capacitar as pessoas, mas aí eu faço também um puxão de orelha pro profissional. Claro. Você já ouviu falando isso. Mania do profissional terceirizar a responsabilidade do desenvolvimento da carreira dele para a instituição a qual ele pertence naquele momento. Você quer entrar no mercado de câmbio e você precisa fazer uma certificação, não tem dinheiro para fazer uma certificação mais cara, faça a inicial. 4 finais de semana que parar de ir na balada e investir nisso, já sai certificado. Precisa começar a assumir a responsabilidade da tua carreira em estar no lugar. Porque senão fica uma situação, tipo, olha só, coitado, eu estou aqui nessa posição de, né, não cresci na minha carreira, né, não fui notada, como o mercado financeiro é vilão. É muito vilão, não olha para mim, né? Então, não. O profissional também tem que assumir a responsabilidade do desenvolvimento dele. E que bom que vocês dão acesso não somente ao associado, aquela pessoa que está lá passeando de patins, não é o seu caso, viu, Karina? Não é bullying. Mas você está lá, você está querendo entrar no mercado, deixa eu fazer um curso inicial, deixa eu entender quais seriam as frentes, né? Onde eu poderia trabalhar. Isso é uma iniciativa fantástica. Eu estudei, fiz lição de casa e eu adorei esse projeto, porque eu queria dizer isso. Não, Sim, eu falei né? que você está acompanhando. Não, Não, eu brinquei a palavra de supervisão, que você está fazendo a supervisão. Quer ir lá para Abracana? Não, Vamos lá dar aula. Tá acompanhando, mas assim, isso que você falou, Roberto, é isso. Ninguém sai para fazer uma viagem sem fazer o roteiro, sem fazer o planejamento, onde eu vou me hospedar, onde eu vou comer, onde Mas eu a vou... carreira faz. tem que estar com a cabeça aberta, né? Eu vejo muita gente reclamando, né? Que eu estava te falando que a conta não fecha. De um lado, a instituição financeira fala, puxa, não tenho mão de obra. Do outro lado, fala, puxa, não encontro um trabalho. A conta não fecha, porque se tem um monte de gente aqui querendo trabalhar e um monte de gente querendo contratar, a ponte é esse processo. Parece clichê, mas a ponte é a formação, é a educação, né? Tenho que conectar essas duas pontas interessadas. Sim. E quero falar do Compliance Day também. Não, Compliance Day é um baita Para isso a gente tem um evento RH de Conecta. Esse RH né? Conecta Start, né? Isso aí. O Compliance Day também foi outra coisa que começou ali, sei lá, numa reunião, numa coisinha, petit comitê, e tá ganhando uma proporção monstruosa, né? Era um evento para falar de temas de compliance. Hoje ele não é mais Compliance Day, é Compliance Business, né? And Business Day. And Business Day. Então mudou um pouco a parada. Conta como é quem que o Compliance Day traz para essas discussões. Qual é o tipo de convidado? Como é que surgiu essa ideia? Como é que ele cresceu? Já sei que você está com um problema, né? Que você está procurando um lugar grande e não está achando. São Problema bom. Algumas resistências, na verdade, né? Porque o compliance, como você colocou, ele começou ali de uma reunião despretensiosa, né? De algumas dezenas de pessoas, menos de 100. E aí é onde a gente colocava os pontos mais críticos ali e era um dia para discutir compliance. Não era um evento. Segundo ano, a necessidade era a mesma, os interessados dobraram e os temas aumentaram. E assim ele foi crescendo. E passou o 3º, o 4º, o 5º, o 6º. E aí o 7º foi um sucesso. Né? As pessoas construíram um evento extremamente robusto. A Abracan é um veículo, eu falo que a Abracan não faz nada sozinha, a gente é um veículo ali, a gente aproxima pessoas, então a gente fica super... no momento de fazer a agenda, eu sofro horrores, né? Porque eu falo... Isso é uma resistência, acho que talvez o ano que vem eu vou ter que ceder aos pedidos e fazer 2 dias, porque você começa a fazer 50 painéis. Pô, mas fica pesado, 12 horas de evento, você tá maluco? E esse ano foi incrível, porque assim,
O último painel terminou 19h30, as pessoas lá estavam, a gente teve coquetel lotado. E assim, chegou no final do dia, a gente estendeu o coquetel, porque assim, tá um negócio super bacana, onde a gente tem pessoas que esperam aquele momento para ter um networking, para discutir, né, ideias. Hoje, a própria 14286, ela é extremamente disruptiva e ela é principiológica, né? Então, esse momento agora que o mercado se encontra, onde as pessoas discutem, onde as pessoas trocam ideias, então, um momento de fortalecimento de um evento como esse, né? Sim. Então, a gente tenta colocar as pautas ali que estão em alta, separar algumas das pessoas que ali podem estar, seja por agenda, seja por questão da rotina, né? Enfim. Mas eu só lamento que a gente não pode colocar, quase que daria para fazer como que chama? Uma rave, né? Uma rave. daria para a gente virar ali. Não, colocar... ano passado, no painel que estava o Rafael Cruz, o diretor jurídico da Log Comex, estava o Júnior Bonelli da Startse, né? Então, para falar de IA, então, pô, aí você fala... regulador de manhã. Pô, mas o que isso tem a ver com o mercado de câmbio? Ah, meu querido, minha querida, se você acha que não... Se você está se fazendo essa pergunta, o problema é a pergunta. É você Temos problemas. Tá mais lá atrás, né? Porra, tudo a ver, né? Você não tem como você pensar em crescer, inovar e tudo que está acontecendo, né? Porque quando eu entrei no mercado de câmbio, entrei também há 20 anos. Ele fez o favor, né, de revelar isso, essa gentileza aqui. Eu era a pessoa que assinava os contratos de câmbio no papel carbono, que não era o elemento da tabela periódica, né? Era um papel muito louco que passava as coisas de um para o outro, assinava. Era uma bique por dia assinando, as matriciais gritando, etc. Gente, 20 anos, tá? Parece que eu tô falando de uma outra era, sabe? Parece que eu tô falando da época que as carruagens andavam na Avenida Paulista, na Era do Café. Tô falando de 2004. É dentro dos 2000 ainda, não é nem 1900 e alguma coisa, né? Olha o salto quântico que esse mercado deu de novidades. Então, a gente tinha o Simplex, né, que foi o uau. Depois, aumento de limite. Hoje, a gente tem o IFX, a gente tem BETs, a gente tem cripto, a gente tem uma cacetada de coisa nova. No segundo dia tinha tudo isso, né? Porque já teve o segundo dia online, então... Era isso que eu... Por isso eu tava lá. Foxbit falando, Foxbit, então uma líder de mercado. Esse foi um trainee já pra gente projetar um evento de 2 dias, porque o segundo dia que a gente colocou, daria para a gente ter feito ali discussões para mais 2 dias. Sem né? dúvida, não tem a menor dúvida. Ele nasceu saindo do segundo dia, mas vocês viram a quantidade de elementos que a gente tem aqui para montar uma agenda? Uma semana. Porque o mercado está tão dinâmico agora que você fala assim, né? Vocês citaram e fala de mercado de FX de aposta, o Evandro chega a tremer ali, né? Ele fica maluco, Kelly. Eu tenho que se segura, porque ele ouviu um FX, ele já quer cripto, ele quer já. Tá batendo o queixinho ali. Já falei pra ele, eu falei, eu gosto também, mas dá uma disfarçada, né? Assim, eu me entrego. Trata todos os mercados iguaizinhos, que é pra não gerar uns ciúmes, né, no pessoal. Mas é isso, né? A gente tem falado na mesma era lá atrás, no mesmo momento onde a gente traz bancos entrando, correspondentes, depois bancos de nicho. Agora começou, né? Às vezes, como a Abracan é uma entidade que representa o câmbio no Brasil, então agora FX tem câmbio? Tamo lá. Bem-vindos. né? A IP. Nós recebemos agora recentemente uma instituição que opera criptoativos. E aí, sempre a gente recebe um ou outro, aí no dia seguinte vem um e-mail, né? Gigantesco. Poxa, mas agora estão perdendo as origens. Eu falo, mas não. Então você não entendeu o que é cripto, né, Ampliamos. Eu falo assim, você sabia que esse cara pode ser o seu parceiro? Você sabia que isso baratear pode ser essa operação? Um meio de operação, né? Eu lembro quando, primeira vez, né, que começou lá o assunto de FX, e aí teve um grupo de associados que falaram assim,
Não, mas agora essas instituições de FX aí, vai chegar aqui, como que vai ser? Eu falei, não é instituição, é uma operação. E que você pode fazer, inclusive. Para ganhar dinheiro, meu bem, né? Qual é a forma que você vai fazer, né? É disso que a gente vai tratar. Vamos falar, né? Aquela máxima, né? Quando você tem um porquê, qualquer como. Né? Exatamente. Assim, como que eu vou trabalhar, como que eu vou trazer, como que... você falou da Starts, né? Ah, mas por que Starts? Você faz alguma operação hoje em dia? Você consegue dizer que você tem uma instituição que não opera com uma tecnologia de ponta? Com uma inteligência... Atômica? 100% não está digital? É tudo atômico então, lá. Então, assim, é nesse momento que a gente fala de princípio lógico, né? Exatamente. Então, você precisa estabelecer o seu business plan, você precisa saber em que local você está do universo e o que você representa ali. A hora que você tiver isso bem sedimentado, não sou eu quem vai te dar suas limitações, ou muito pelo contrário, né? Eu prefiro, eu sempre falo, é bom não ter limitações, né? É bom estar aberto para projeções. Mas, assim, todos esses novos negócios que vêm chegando, é claro, né? Como, e assim, nunca perder os princípios, sem né? dúvida. 9.603, tá aí, 3.978, tá aí. Então, assim, tá tudo aí, não mudou nada. Então, assim, mas faça bom uso. As cláusulas pétreas da operação... o tripé da análise documental, do princípio e origem dos recursos, tudo isso está lá. Não vai mudar nada. Só que, assim, novas formas de fazer negócios. Isso aí. Né? Não dá para ficar do lado de lá da cerca atacando pedra. Os incas fazendo como os incas e os maias faziam, né? Não tem como. Sabe o que eu achei interessante? A gente começou falando aqui, tem na sua mini bio a palavra disrupção. Uhum. E acho que a disrupção no mercado, ela sempre começou com essa conversa nova de que você não define o produto antes de ouvir o cliente. As coisas nascem da dor. E te ouvindo, eu fiquei vendo que a Abracan, como a palavra que eu vou usar, talvez você não goste, mas como uma grande startup. Porque você já estava ouvindo todo mundo sempre. E você colocou tudo, nada surgiu da cabeça de alguém que pensava em alguma coisa, né? Mas ao ouvir, você entender enquanto associação que precisava solucionar problemas. Só que eu sei que você não ouve só o mercado. Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre... Você ouve o regulador. Você faz essa ponte, né? E você pode comentar um pouquinho com a gente sobre essa interlocução da Abracan junto ao regulador, quando não é a instituição que vem, mas é o regulador vindo na Abracan para falar sobre o mercado. Essa também foi uma consequência de um trabalho de confiança, né? Então, a gente tinha um problema no mercado, a gente fazia parte do mercado e não adiantava negar, né? Então, assim, era cortar na carne e lá, humildemente, falar para o regulador, olha, temos problemas, vamos tratar, vamos. E assim, estamos aqui para construir a 4 mãos a forma de tratar. Eu sempre brinco e falo, né? Eu tenho uma filha adolescente, nesse momento aqui, ela deve estar lá no WhatsApp combinando umas 15 festas para esse final de semana. No mínimo. A agente social dos filhos é pesada. Só que se eu chegar em casa e falar, no way, nenhum desses 15 acontecerá. Então, é sobre essa máxima, né? Essa brincadeira aqui, que não adiantava nada a gente falar, olha, mercado, vamos fazer, vamos acontecer, vamos... E assim, não ser algo que era esperado pelo regulador. Porque no final do dia, você é fiscalizado pelo regulador. Você é autorizado... Aliás, o Magelo, um grande amigo meu, sempre falava, né? O Banco Central não te dá autorização para você ganhar dinheiro. Ele dá autorização para você atender o mercado. Então, assim, não adiantava nada a gente fazer um trabalho que não fosse convergente com o que é esperado. E é por isso que eu falo, a participação e a atuação público-privada ela é incrível. Então, vamos lá. A gente chega do lado do regulador, ao lado do regulador e fala, olha, o mercado tem essa questão, acho que a gente precisa evoluir aqui. As instituições são monoproduto, precisa evoluir, precisa abrir mercado, precisa de novas opções, precisa... E nisso, o Banco Central tem lá a vida dele própria, independente, e aí ele tem os insumos do mercado. E nisso a gente consegue fazer um trabalho em conjunto, mesmo que de forma apartada, mas assim, alinhado. Né? E seja pro bom ou pro ruim, né? Quantas coisas que vêm de cima, que a gente não é exatamente como a gente gostaria, mas tem um porquê. Né? Nenhum momento o regulador vai lá e folhear as resoluções para ver onde eu vou alterar hoje. Se ele mexer em alguma coisa, porque tem um porquê.
né? Então, nesse sentido, a gente sempre tem essa preocupação de ter esse termômetro, de ter esse acompanhamento, de ter essa parceria, para que a gente possa, eventualmente, num próximo conversa, se for para fazer um pleito, se for para justificar uma eventual mudança que traga desbloqueios, que tirem travas do mercado, que seja embasado na confiança, que seja embasado na segurança de que isso é o melhor para o mercado, que não tem um conflito de interesse. E essa questão aconteceu com mais celeridade nesse modelo de gestão que a Abracan atua hoje. Por quê? Porque você está falando com a pessoa independente. Você não está falando com instituição A ou B. O Banco Central, como regulador, né, a gente fala com diversos entes do governo, mas o Banco Central especificamente, é bastante complicado você ter uma relação de uma discussão técnica com um ente de mercado regulado por você. Veja, não é fácil. Não, sim. Então, É uma exposição de fragilidades para quem te fiscaliza, né? Sim, e às vezes também, veja, você pode ter também uma questão que chega lá a Kelly, que tem uma instituição porte X, para pedir alguma coisa. Será que isso é interesse do mercado? Será que é da Kelly? Né? Então, assim, nesse momento, hoje a gente nem coloca para conversar com o Banco Central, embora a gente tenha N comissões. Quando é representado, a Abracan representada ao regulador, a gente nem leva entes do mercado, porque é uma conversa que a gente construiu de parceria e de transparência. E esse é um modelo que, em momento algum, eu deixo de ter 100% de atenção nele. Porque uma forma, e por isso que eu falei, uma fórmula de sucesso. Porque, assim, eu não estou dizendo que é sucesso do que a gente pede, nem dá para ser. Mas, assim, é sucesso de continuidade. Porque você consegue chegar lá e falar, olha, veja, por exemplo, na época da pandemia, tá aqui, o mercado saiu daqui, projetou para cá, hoje já trafegou essa entrega, só que a gente tem um limite de $100 mil. É complicado, é tenso, que representa isso daqui. Que frente. E assim, tem mais, né? Porque a Abracan representa diversos portes. Então, quando você faz esses recortes, você tem que fazer por categoria também. Aí você fala assim, mas se você pleiteia o aumento de limite para corretora, será que você não está atrapalhando os bancos? Tem que olhar o mercado como um todo, fatiar e desenhar. Então, é nesse trabalho, e por isso que, assim, é algo que eu prezo, eu zelo, isso é algo que... Faz com maestria. Eu tenho muito orgulho de ter conseguido, acho que preciso sempre estar buscando melhoria e evolução, mas, assim, o que eu tenho construído até aqui, eu acho que a gente não deixou nada a desejar de entregas. Não, de forma alguma. Mas aí, Kelly, você tocou numa coisa que eu queria falar. Bacen. Você achou que eu não fosse tocar nesse assunto? No último episódio, não, imagina. No último episódio, jamais. Eu preciso falar. Gente, por favor, né? Primeiro, não seja muquirana, não seja mão de vaca. Ativa o sininho aqui do canal, deixa o seu like e aproveita, manda o vídeo para alguém que faça isso chegar às mãos de Bob Fields. Né, o nosso Roberto Campos Neto. Vulgo Roberto Campos Neto, o nosso convidado magnânimo, que estamos aqui esperando. Acabou a primeira temporada, nós não desistimos. Não, e não desistiremos. Estamos próximos. Calma que a gente tá... Vocês não... Será que ganhamos uma nova intercessora aqui, olha, esperem, hoje? Quem viver verá, quem viver verá. Fique conosco. A gente já tá com alguns intercessores aí, quem sabe. Quem sabe, mas faça esse vídeo chegar a ele, para que ele venha aqui pro nosso podcast muito respeitosamente. Nos bastidores há muita coisa acontecendo, meu caro, minha cara, nem te conto. Segunda temporada vai ser incrível. Vai ser uma coisa. E eu tenho que ser o cavaleiro do Apocalipse. Sim, eu ia falar isso agora. Kelly. Tá acabando, Kelly, tá acabando. Mas tem uma pergunta que eu preciso fazer. Então faz a sua pra eu fazer a última. Que tem uma agenda ainda da Abracan que eu acho que é importante a gente tocar, ainda que esse episódio seja um pouco maior que os demais. Também é o último, e é com a Kelly. A agenda internacional da Abracan. Isso é sensacional, não podia deixar de falar. Né? Não podia. Você pode, depois vocês dão tchau, se quiser, você pode sair, inclusive. Aí eu fico aqui, não tem problema. Eu também quero ficar batendo papo aqui. A amizade é uma coisa louca. Louca, e dá qualquer coisa pra pessoa mandar intimidade. Entendeu?
como é que tá a agenda internacional do posicionamento? Porque quando você falou e quando você fala, a Abracan é a Associação do Câmbio, né? Então, como é essa representatividade agora com outros correspondentes lá fora, com outros bancos? Como é que tá isso? A Abracan, ela teve uma importante interlocução internacional por algumas frentes, né? Primeiro, na CACEFIN, eu estive presidindo a CACEFIN até o pró-tempore anterior. Até o pró-tempore do que encerrou ano passado. E nessa frente, a gente fazia a interlocução junto ao Mercosul. Na segunda vertente, a gente teve também os modelos, como o mercado veio trazendo novas formas de negócio, como IFX, como jogos, como apostas, e alguns países da Europa estão ainda um pouco atrás da gente no sentido de disrupção, né? Um pouco, né? Às vezes, muitos, né? Então, a gente compartilhava, né? Levando. E a terceira, né? E não menos importante, que toda vez que a gente desembarcava em algum país para falar de qualquer assunto, a gente tinha um Pix para falar, né? E não tem estrangeiro, gringo, como quer que seja classificado aqui, que não brilha os olhos quando se fala de um Pix, né? Então, assim, você poderia ter ido lá só para falar de Pix, que você passaria horas falando de do Pix. Então, assim, essas três frentes, elas acabam sendo convergentes. Então, sempre que a gente ia no Mercosul, a gente falava, hoje em dia a gente tem instituições brasileiras fazendo operações com o Pix no Mercosul. Já tem algumas instituições fazendo em alguns países da Europa. Tem nos Estados Unidos, que faz as parcerias, né, das instituições de pagamentos. Então, sempre a gente acaba fazendo esse trajeto. No meio disso, a gente acaba levando a imagem do país, que, por sua vez, cada de 10 instituições que falavam em acessar outro país, 9 era referente ao Brasil. Poxa, está crescendo, o Brasil é um país que tem N opções, e aí a gente começava a fazer. E no rebote dessas idas, dessas conversas, a gente acaba, então assim, hoje só lá na Abracan, entre associados e propensos, a gente tem mais ou menos 5 ou 6 instituições, inclusive listada na Bolsa, que estão aqui no Brasil, que entraram, seja adquirindo instituições já existentes, porque a gente também tem esse trabalho, a gente faz aproximação, a gente apresenta o mercado brasileiro lá fora para que eles entendam que é bastante complexo. Então, em todo esse trabalho que a gente vem fazendo, essa costura, ele acaba sendo convergente, embora as frentes elas são delimitadas, né? E aí agora, e a mais recente, que arremata todas elas, é a internacionalização do selo. O selo, como eu falei, né, ele começa de corretoras, correspondentes, bancos de nicho, bancos do S1, e hoje a gente está fazendo a apresentação do selo referente ao relatório de Wolfberg. Então, o relatório nada mais é do que regras que os dos principais bancos cumpridores daqueles relatórios preenchem, e aí eles fazem como se fosse, que lá o nome é relatório, que a gente chama de regulamento, mas é como se fosse o nosso selo, vai para eles ali dada só as expressões aqui para a gente fazer uma comparação. E aí a gente está fazendo a apresentação lá fora para quê? Quando uma instituição brasileira, banco, já tem o selo aqui, a gente conseguiu fazer o deparo, a gente fez a tradução, a gente fez todas as análises, ele já consiga estar, inclusive, aderente às normas internacionais. Então, bancos e corretoras. Uau. Sim. Legal então, isso. vai ser um módulo adicional. Legal. E aí a gente conseguiu colocar dentro desse formato. E aí a gente teve lá tem um banco associado aqui nosso que fez a ponte. A gente começou a falar com toda a representação lá fora dos bancos internacionais. Então, hoje a gente está exatamente nesse momento. A gente fez o depara, né, de 480 e muitas questões, acho que 480 e várias, né?
E aí a gente fez o Depara para que a gente tivesse condição de, dentro do selo, ter um módulo internacional que fosse cumpridor de todas as regras que já existissem lá fora. Isso vai ajudar, assim, só na largada, o que eu sinto desse lado de cá é que as corretoras, por exemplo, que poderiam abrir conta lá fora e que já possuem o selo aqui, já conseguem mais acesso a outras instituições lá fora, né? E também para o mercado ver que, sim, o selo atesta o compromisso de que aquela instituição está cumprindo todas as regras do país, já que olhar de fora o Brasil, olhar de dentro já é difícil entender o regulamento, você imagina olhar de fora. O gringo olhar para cá, para a regra da gente, não é simples, não. Então, porque sempre tem um... Sim, pode ser, mas cuidado então, aqui. Aí a gente tem que fazer uma série de detalhamento, porque é complexo, né? O mais a gente tem que falar assim, não é só a literatura que você está lendo, tem as nuances, né? Sim. Então, é isso que a gente está fazendo. Assim, o relacionamento, a gente foi, como eu falei, né? Todas as portas que a gente bateu, a gente foi muito bem recebido. Lá fora, a gente foi muito bem recebido. A UI... participou desse processo, dessa negociação, e também foi assim extremamente trabalhoso, extremamente cirúrgico, mas teve um resultado bem incrível. Então, para os próximos dias, inclusive, a gente já vai ter a publicação lá da parceria. Boa, parceria parabéns. Não, pera só um pouquinho aqui para ninguém fazer o comentário. Fiscais. Aqui a gente é muito fiscalizado. Do apoio. Incrível. Boa. Kelly, muito obrigado. E a última pergunta. Como que você imagina o nosso mercado de câmbio num médio e longo prazo? Acho que câmbio, né? Desde que eu cheguei no câmbio, estão falando que o câmbio vai acabar, né? Verdade. Então, assim, não, o câmbio vai acabar. 5 anos acaba. Então, faz algumas temporadas que eu tô acompanhando esse comentário. E, assim, eu discordo com veemência dessa afirmação. O câmbio, ele é naturalmente progressivo e ele tem sofrido constantes evoluções. E que bom que assim é. Então, assim, ele passa a ser cada vez mais feito de forma diferente. E o câmbio, antigamente você falava, né, do carbono, o Magela, se ele vir aqui, ele conta que precisava levar a caixinha do remédio para comprar moeda para pagar. Então, assim, imagina. Isso é câmbio. E hoje, com o seu celular, você faz uma remessa de câmbio em fração de milésimos de segundo. 24/7, inclusive. Né? Então, assim, o câmbio vai acabar? Não, o câmbio evoluiu, o câmbio continua aí, né? A partir do momento... A forma de fazer é diferente. O que eu costumo falar sempre você precisa estar atento extremamente empenhado em manter uma operação cada vez mais straight to process. Então, assim, porque é aí que vai acontecendo os negócios. Então, assim, parcerias, novos negócios. Então, por exemplo, o câmbio vai acabar, mas hoje chegou operações de FX que até ontem não existia. Então, o câmbio foi fortalecido? Fortalecido. O câmbio vai acabar, mas hoje a gente tem novas operações aí de apostas Não tinha, agora tem. O câmbio vai acabar, mas fala assim, regulação dos criptoativos. Que passa por câmbio. Então, assim, o câmbio, eu acho que ele fortalece. Olha a quantidade de correspondente, né, Kelly? Só cresce. Se fosse um produto que não tem aderência, que tá morrendo, vale dizer que a gente teria, então, o quê? Deve estar agora alguma coisa em 5.500, 5.600 correspondentes. Só os registrados no Unicad, né? Fora os indicadores de negócio que estão por aí, que é um outro esforço de trazer esse pessoal para dar luz para eles, para dar regulamentação, para trazer esse pessoal. Se fosse tão ruim assim, então a gente ia falar que tem umas 10 mil pessoas cometendo o mesmo erro de julgamento. Sim. Vários bancos internacionais vindo para o Brasil cometendo o erro de julgamento. Não acaba. Não, eu acho que não acaba. Eu acho que você falou muito bem dos correspondentes, né? Os correspondentes saíram de uma necessidade de atender público, então fala-se propriamente dita naquele momento em troca de papel. É isso. Né? E assim, hoje é totalmente diferente, são encaminhadores de negócios, né? São 3 tipos lá, que é o pleno, que são os remissadores, que
são os encaminhadores de negócio. A gente tem cada vez mais fortalecido a formalização dessa instituição, dessas figuras, né? Sim. Muitos deles, às vezes, até uma pessoa física só de representação de uma instituição, mas é o que a gente está falando. E outra, né? Agora a gente tem os BAS, né? Os Bank Service. Olha quanta coisa, não para. Então, assim, a gente nem falou deles aqui, né? Sim. Daria mais umas 2 horas aqui de conversa, mas... É pra trazer pra segunda temporada. Opa. E a gente sempre tem notícia. Eu sei. A notícia é boa, mas assim, gente... Agradeço demais, foi uma delícia. Eu nem vi tempo passar, eu tirei aqui o relógio, nem vi o tempo passar, mas acho que pelos episódios que eu assisti deve ter passado 1 hora. Foi isso? Não, 1 hora e pouco. Não. A gente fez 1 hora e pouquinho. Mas é com prazer, mas a gente precisava fechar. Não, o tempo todo nós levamos 1 hora que parece minutos. Sempre assim, sempre assim. Kelly, super obrigada aí pela sua generosidade de ceder seu tempo. Agradecer também a Abracan de ter vindo, topado, parceiro da gente, apoiado esse projeto. Evandro, meu parceiro, quero agradecer você também essa temporada. Deu muito certo. 2 semanas só de descanso, viu? Não se anima muito, não. Vamos descansar um pouquinho. E nós vamos trazer novidades, hein? Até durante as férias vão ter novidades. Então... obrigada por você ter dividido comigo aqui a nossa bancada do JN, ou do Câmbio Desligo. Tá se achando, né? E pra você que ficou conosco aqui toda essa temporada, super obrigada. Se você tá vendo só esse episódio, aproveite as 2 semanas para dar aquela maratonada, né? Pra pôr todos os episódios em dia. Daqui umas 2 semanas, a gente vai dar uma pausinha um pouco maior, a gente volta para a segunda temporada. Quero agradecer a Trace Finance por ter cedido aqui o meu amigo no tempo e apoiar as loucuras da gente, né? Porque não é qualquer empresa que topa essas doideiras. Estamos no horário comercial. Exato, e agradecer a Logcomex, meu chefe Alan e o Helmut por terem também topado, e eu encontrei finalmente pessoas que são mais loucas do que eu. Então, um beijo para você que ficou até aqui, beijo para você também. Beijo. E a gente se vê na próxima. Obrigada. Câmbio desligo. Até mais.